meus senhores, em primeiro lugar, é uma honra imensa para esta jovem universidade tê-los aqui neste dia, ser o anfitrião de vocês em nome da Universidade do Estado do Amazonas. Dizer para os senhores da enorme responsabilidade sobre os nossos ombros, sobre os ombros das senhoras e dos senhores neste dia. Vivemos um momento muito importante e crucial da história do Brasil e da história do Amazonas. Obviamente, não somente política, mas social e, sobretudo, educacional. Vivemos um momento dificílimo, de crise, que se arrasta há quase 2 anos. Ao mesmo tempo, está aos ombros de cada brasileiro a responsabilidade de repensar esse país. E, sobretudo, dos educadores e dos que fazem política pública de educação nesse país. Reforço nossa enorme responsabilidade nesse dia. Temos aqui gravíssimos riscos acontecendo ao nosso redor. Riscos de desmonte, riscos de sucateamento e riscos de não entender educação como a principal, como a primeira prioridade deste país. Há coisa de um ano conversava com um gestor de uma grande multinacional instalada aqui no Parque Industrial de Manaus, Samsung, e perguntei a ele qual foi o motivo da Coreia do Sul, em 54 anos, ter saído de uma guerra e, ao mesmo tempo, ser hoje um dos principais países produtores de tecnologia no planeta. E a resposta dele: educação. Eu disse, mas como assim? Educação. Não, mas e saúde? Educação. Não, mas e segurança? Educação. E transporte? Educação. E moradia? Educação. 30 anos investindo em educação. Primeira e principal, única prioridade da Coreia do Sul em 30 anos, em 3 décadas. Investir maciça e pesadamente em educação. Pensar profundamente em educação. Viver educação. É outro país hoje. É outra realidade. E não há nem como comparar com a vizinha, com o que há ali ao redor. Então, é um exemplo de que, se a educação for entendida como prioridade, como estratégia para o nosso país e para o nosso Estado, nós estaremos realmente nos assenhorando do nosso futuro. Caso contrário, estaremos sempre a rebote de ideias, sempre a rebote de políticas, que não somos nós que formularemos. Essa Universidade do Estado do Amazonas, fundada há quase 16 anos, que os recebe aqui hoje de braços abertos, com muito calor humano, está sob gravíssimo risco de ser a próxima UERJ. Gravíssimo risco. Uma universidade que vem tendo seu orçamento solapado há quase 2 anos. Ano passado teve uma retração orçamentária de 115 milhões, ou seja, de 1/3 de tudo que deveria ter vindo para cá, e continua sob risco nesse ano. E risco gravíssimo de não chegar ao final do ano com as suas contas em dia. Salários assegurados, mas a casa sem funcionar, luz sem funcionar, segurança sem funcionar, e o interior, que é o mais grave, sob risco. Ano passado deixamos de oferecer 30% de vagas no vestibular para o interior. Esse ano, se essa política for mantida, por inanição financeira, nós teremos 210 salas desocupadas da Universidade do Estado do Amazonas em 2018, fechadas no interior. Teremos menos 8.000 alunos nessa universidade. E é importante que a sociedade saiba disso, e é importante que nós todos pensemos educação com seriedade e nos defendamos desse desmonte. Eu digo para os senhores uma coisa que todos os senhores sabem muito melhor do que eu, e de muito tempo. Quem entende de educação é o professor. Esse é o motivo de nós todos estarmos aqui. Essa universidade responde com muito vigor dentro de um programa chamado PARFOR, que quando nos faltou recurso federal, essa universidade manteve o PARFOR, teve a coragem, a lucidez de não reduzir o programa PARFOR. Desde com toda a redução orçamentária que nós tivemos aqui ao longo desse ano e meio. É uma universidade que hoje responde pelo PNAE, colocar a criança na sala de aula na idade certa. É uma universidade que tem preocupação, sim, mas preocupação com a responsabilidade de entender educação como prioridade, como estratégia de desenvolvimento do Estado do Amazonas. E nós precisamos aqui também nos lembrar que é possível que Ivo nunca tenha visto a uva,
mas Igor já viu o Oixi, Igor já viu a pamonha, Igor já viu uma série de coisas que não são necessariamente humanas. Então, é preciso assegurar o conhecimento étnico, é preciso fortalecer a riqueza cultural desse estado, desse país e, naturalmente, valorizar, reconhecer e fortalecer a nossa identidade regional, sem desmérito a um currículo que dê mínimo assoalho ao conhecimento do nosso país. Mas é preciso reconhecer que o Alto Solimões, com que trabalhamos, tem 7 etnias com as quais trabalhamos hoje. É preciso reconhecer São Gabriel da Cachoeira como uma riqueza cultural e étnica do nosso país, não só do nosso estado, e compreender que Vale do Javari é a única região do planeta onde ainda existem habitantes sem contato com a cultura ocidental. Então, não é possível falar de educação sem compreender especificidades, diversidade cultural e valorização de nossas etnias, do nosso conhecimento e da nossa identidade cultural. Então, senhores, mais uma vez, o chamamento aqui não é ao conflito exclusivamente político, mas é a elevar o debate político, é centrar ideias naquilo que é estratégico para a educação do nosso país, fortalecer essa condição de realmente reformar a educação para os próximos anos, para benefício da população brasileira, e disso, quem sabe, conhece muito bem, é quem está ao lado dos nossos filhos, é quem educa nossos filhos todos os dias, é o professor, é a professora, é com eles que nós contaremos para realmente repensar e elevar a qualidade do debate político e da qualidade da educação no nosso país. Sejam muitíssimo bem-vindos. A Universidade do Estado do Amazonas nos recebe de braços abertos, e que nós tenhamos aqui um dia de trabalho, uma audiência pública muito profícua, que nos ajude a apontar rumo para a educação do nosso país e nos assenhorar do nosso presente e do nosso futuro. Muitíssimo obrigado.